Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer algo inédito aqui no canal, que é comentar uma polêmica antiga. Apesar de eu já ter comentado sobre esse assunto algumas vezes no meu Instagram ou no Twitter, a verdade é que eu sempre quis fazer um vídeo falando bastante sobre esse aspecto. E na época não tinha canal, então a hora é agora. Este mês completou 6 anos desde o lançamento do disco Songs of Innocence do U2 e também da grande polêmica envolvendo o lançamento desse disco. No vídeo de hoje nós vamos relembrar o que aconteceu e principalmente desmistificar algumas coisas em torno dessa polêmica. Eu não vou fazer o vídeo enquanto fã, eu não vou comentar o que isso significou para a carreira do U2, o que eu achei disso, as relações com outras coisas que eles já fizeram, mas sim eu vou comentar o vídeo enquanto usuária de aplicativos de música, de streaming, de iTunes e também como publicitária. Relembrando o que aconteceu, em 2014, durante o lançamento do iPhone 6, o U2 fez uma apresentação, eles tocaram Miracle, que foi o primeiro single desse disco. Foi então que o Bono e o Tim Cook anunciaram que o CD do U2, o Songs of Innocence, seria disponibilizado para todas as pessoas que eram usuárias de iPhone, iPod ou do próprio iTunes no seu computador Windows, o que é uma coisa que poderia acontecer. É lógico que muitas pessoas gostaram, muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas acharam bem legal, outras odiaram e algumas até hoje nem se deram conta de que isso aconteceu. Ao contrário do que muita gente acha, eu não vejo problema nenhum em não gostar do U2. Aliás, eu acho super normal não gostar de determinados artistas e determinadas bandas. Não é porque a gente gosta de uma coisa que essa coisa é santa. E eu tô muito acostumada com pessoas não gostando do U2, não gostando de outros artistas, assim como eu, pessoalmente, não gosto de vários artistas bons, artistas consagrados por aí. Eu não acho nada de errado nisso, eu acho que cada um tem o seu gosto pessoal e está tudo bem. Porém, alguns argumentos foram usados na época e são usados até hoje para atacar o U2 ou atacar a Apple, que foi a responsável por essa ação, que eu acho que eles são um pouquinho errados. Eu vou explicar por quê. Eu vou ler os comentários ou as notícias que saíram na época em si e vou fazer algumas argumentações a seguir. Essa estratégia deixou todo mundo revoltado e ninguém gostou. Olha, estima-se que o número de usuários que receberam o disco do U2 foi cerca de 500 milhões de usuários. Eu vou repetir, 500 milhões de usuários. É bastante gente. Eu vou fazer uma metáfora que é um pouquinho estranha, mas que ela vai fazer sentido, tá? Quando um artista lança uma obra, quando um produtor de conteúdo lança um vídeo, lança uma postagem, quando qualquer pessoa faz qualquer coisa que ela joga pro mundo, é mais ou menos como se ela jogasse uma rede de pesca, tá? O artista, quando ele lança um disco, um clipe, uma música, é como se ele lançasse uma rede de pesca. O objetivo dessa rede é pegar peixes, que seriam as pessoas que vão se identificar com esse som, que vão gostar da banda, que vão conhecer o clipe, vão gostar. Mas, ao jogar essa rede, vai vir tranqueira, vai vir as coisas que ele não quer. Garrafa de cerveja, latinha, lixo, espanador, porcarias, osso, algas, várias coisas que não é o peixe, não é aquilo que o artista quer. Dependendo do tamanho do artista, do tamanho da distribuição, essa rede ela vai ser jogada num rio, numa piscina, num balde ou em um oceano inteiro. No caso do U2 com essa ação, 500 milhões de pessoas é quase que como se eles jogassem essa rede em toda a água que existe no planeta. É bizarro, mas é. Então, assim, é uma ingenuidade achar que não vai ter muita tranqueira, muita gente odiando, porque é um raio de muitas pessoas. Eu lembro que logo que eu comecei a ficar bastante fã do U2, eu sempre pensava assim que as pessoas tinham um certo hate pelo U2 por conta das atitudes do Bono ou por conta da música. Mas não é só isso, a questão é que quanto maior a banda, maior elas têm hate. E, óbvio isso, chega a ser até meio inocente. Por que o U2 é mais odiado do que um artista como John Mayer? Adoro John Mayer, aliás. Porque eles são mais famosos, eles atingem mais pessoas. E quando eles atingem mais pessoas, maior é a rede, maior são as tranqueiras que eles vão pegar junto com os peixes, lógico. A Apple precisou inventar um aplicativo para apagar o disco, de tão rejeitado que foi. Sim e não. O que aconteceu foi o seguinte, ó. Quando a gente baixava uma música ou importava ela de um disco e colocava ela dentro do iTunes, ele ficava ali nos arquivos. E era facilmente deletado, bastava selecionar e apertar no delete e ele sumia. Quando você comprava um disco, era diferente. Ele ficava junto com as músicas, mas ele ia pro setor de comprados. E não era bem assim para tirar, porque ele entendia que se você comprou, você não ia deletar. E esse CD do U2, ele ia pro setor comprados.
porque a Apple comprou o disco. Depois, mais pra frente, depois eu vou voltar nesse assunto. Então era mais difícil. Ao invés de você simplesmente apertar e deletar em 5 segundos, você levava cerca de 2 minutos para ir até esse setor, entrar no site. Eu acho que não podia fazer pelo celular, não tenho certeza, mas acho que sim, acho que podia fazer. E daí você ia lá e tirava. E muita gente ficou indignada com esses 2 minutos. E eu não tô aqui pra discutir se isso aí tá errado ou se tá certo, mas a verdade é que era sim possível de tirar. Só não era tão simples como quando se ia pagar qualquer outra música que não fosse comprada. Pensando assim, a Apple disponibilizou, eu acho que era um site, um link que tu clicava e tirava automaticamente. Eu não acho de verdade que a Apple não tenha previsto isso. Que eles só não iam, obviamente, lançar essa funcionalidade junto com o disco. Pessoal, todo mundo ganhou o disco, mas o link para pagar tá aqui. Isso não faz nenhum sentido. Eles não iam fazer isso logo de cara. O U2 foi muito odiado por isso. E é odiado até hoje por isso. Que bobagem, gente. Não. Como eu já falei anteriormente, o U2 é sim muito odiado, como é sim muito amado. E não foi essa ação que fez diferença nenhuma nisso. Eu não conheço nenhuma pessoa, até se vocês conhecem, deixe aqui nos comentários, que gostasse do U2 e ao receber isso pensou, não, agora eu não gosto mais. Ou o contrário, a pessoa odiava o U2, recebeu o disco e pensou, não, agora sim. Claro que não, gente. Quem não gostava continuou não gostando, quem gostava continua gostando, e aí que entra o limbo. Aquelas pessoas que gostavam, mas não lembravam mais, lembraram que o U2 existia. Aquelas pessoas que gostavam só de One, de Pride, não estavam muito ligadas nas coisas novas, ficaram sabendo que o U2 tinha feito um disco novo e foram ouvir. A Apple divulgou que mais ou menos cerca de 11 milhões de pessoas escutaram o disco inteiro na primeira semana. Esse é um número excelente em termos de audição para a época. Sem falar que os outros discos do U2 voltaram na lista de mais vendidos naquela época. Ou seja, as pessoas realmente lembraram que o U2 existia e foram atrás dos outros trabalhos. Essas pessoas do limbo. As pessoas que não gostaram, continuaram não gostando. E as pessoas que gostavam, continuavam gostando. Não foi pra isso que a Apple fez isso. Agora vem a minha preferida, atenção. O U2 é tão ruim que tem que dar de graça o disco, senão ninguém compra. Essa é boa demais. Primeiro que o U2 não deu de graça o disco. A Apple deu de graça. A Apple pagou por todos os discos que foram pro iTunes. Estima-se, segundo o New York Times, que o U2 tenha recebido 100 milhões de dólares por essa ação. E quanto ao se eles não dão de graça, ninguém compra, como eu falei anteriormente, todos os discos voltaram à lista de mais vendidos. E, alguns anos antes, 2011, o U2 encerrou a turnê 360, que é, até hoje, uma das turnês mais rentáveis, mais lucrativas da história. Então, assim, talvez eles não vendam discos, mas eles vendem ingresso. E bastante. A Apple fez um spam, uma invasão de privacidade. Olha, sobre o spam, que é aquela coisa que a gente não estava esperando, que a gente não estava querendo, e aparece na nossa caixa de e-mail, no nosso iTunes, eu vou ser obrigada a concordar. Sim, dá para ser considerado um spam, dá para ser considerado uma atitude chata, sim, dá para ser considerado uma invasão daquilo que a gente não estava esperando, mas não da privacidade. Eu consigo imaginar 2 exemplos que a Apple poderia ter invadido a sua privacidade. O primeiro deles é se caso eles colocassem os arquivos da música dentro do seu celular. Não do iTunes, mas dentro. Tipo assim, ali junto com as fotos, ali junto com os seus arquivos pessoais. Do nada eles enfiaram uma coisa que você não pediu ali. Aí seria ruim. Apesar de que, eu não sei nos iPhones, mas tem vários Androids, que a maioria deles, inclusive, que eles já vêm recheados de aplicativos que ninguém quer, que ninguém pediu e que não tem como tirar. E que, inclusive, se o seu celular tiver pouca memória, você que se vire nos 30 para apagar foto, contato, porque aqueles aplicativos você não consegue tirar. E as pessoas choram tanto por causa disso? Eu acho que não. E a outra coisa é o seguinte, imagina se a Apple colocasse uma espécie de pixel no seu iTunes ou na sua internet e que ficasse vigiando os sites que você frequenta, as pesquisas que você faz, para depois vender isso para lojas e para outras redes sociais, os seus dados, para que você receba propagandas direcionadas direto para você. Chocante? É isso que acontece com as redes sociais, gente, que todo mundo usa, que todo mundo adora e que é assim que funciona. Por que você acha que as propagandas são tão direcionadas para você? São tão assim, você fala perto que você quer uma geladeira e você começa a ser perseguido. Por conta disso, por conta desse uso de dados, desse uso de pixels e das pesquisas. Eu não estou aqui para discutir se isso aqui é certo ou se isso é errado. Tô aqui pra dizer que isso existe. E muita gente talvez não se dê conta disso, mas é verdade. E outra, né, gente? Um termo que a gente usa bastante no marketing, aliás, um termo não, uma frase, que é mais ou menos assim, as redes sociais é um terreno alugado.
Sim, são, porque a gente, por mais que nós sejamos donos dos conteúdos que postamos lá ou que consumimos lá, a verdade é que a rede social pode simplesmente tirar aquilo do ar porque ela quer. Você pode simplesmente não ter mais o recurso do adesivo da música, por exemplo, no seu Instagram, e a gente está sujeito às regras deles. Então, no caso do iTunes, do nada colocar um disco no seu celular que você não pediu é inconveniente? Talvez, mas tipo assim, uma vez que você tem o aplicativo deles, você está sujeito às regras deles e às coisas que ele impõe. E você não é obrigado a usar esse aplicativo, você pode apagar e usar outro. Por último e não menos importante, tá? O YouTube se arrependeu e teve que pedir desculpas. O YouTube não se arrependeu e não teve que pedir desculpas, pelo contrário. Tem uma entrevista que eles deram, eu acho que foi pro Facebook, que eles estão sentadinhos, um de costas pro outro. Tem uma hora que, dado momento, perguntam pro Bono assim, o que ele acha das pessoas terem ficado revoltadas. E eu lembro que ele fez bem assim, ops, tipo assim, nem aí se ficaram revoltados. Inclusive, numa dessas ele disse o seguinte, as pessoas que não ouviram a nossa música ou que não estavam interessadas, agora podem nos escutar pela primeira vez, pois nós estamos na sua biblioteca. E para as pessoas que não têm interesse em ouvir, bom, encarem como se o sangue e as lágrimas de alguns irlandeses estão no seu lixo eletrônico. Agora, como fã, tá? Um parêntese. Eu consigo imaginar o Mr. Mephisto ironizando essa situação. Tipo assim, agora meu sangue está no seu lixo eletrônico. Que pena, né? Só para fechar esse assunto, a Apple continua sendo, até hoje, uma das marcas mais valiosas do mundo. E o U2 continua sendo uma das bandas mais famosas do mundo, a das que mais lucra com shows. Então, gente, para fechar o vídeo, para concluir todo esse assunto, a moral da história é: preocupe-se com coisas que importam. Gaste seu tempo ouvindo as músicas que você gosta, falando e discutindo sobre as bandas e artistas que você admira. Não perca seu tempo reclamando de coisas que não são importantes, coisas que não são realmente chatas ou que realmente prejudicam a sua vida. E se você não gosta de U2 ou de qualquer outra banda, não ouve e tá tudo bem. E se alguém fala mal da banda que você gosta, também tá tudo bem. Não impede que você goste, não impede que você ouça. É isso aí, gente. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de clicar no gostei, tá? Tchau!